Olá, bom dia, paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui com o nosso Comece Bem Seu Dia. Como você sabe, talvez você seja a primeira vez aqui, né? Então você não sabe. É um projeto nosso devocional de um breve estudo da palavra, um breve compartilhar das Escrituras para te empoderar, para te animar. Já tem várias mensagens aí nesse formato. Você pode estar voltando lá, assistindo outras. E você que de repente está dia a dia conosco, aproveita, faz uma reciclagem, pega mensagens lá de trás, com certeza replica ela, envia de novo ela. Não importa, é 7 horas da manhã, mas você assiste de tarde, você assiste de noite, você assiste de madrugada, entendeu? Tem gente que de repente não conseguiu assistir num dia, no outro dia ele assiste duas vezes, duas mensagens. O importante é você aproveitar essa ferramenta para te ajudar a começar bem o seu dia, ou sua tarde, ou sua noite, depende da hora que você está assistindo. Bom, o que eu quero falar hoje? O perigo da autocondenação, o perigo da autopunição. Você já se autopuniu? Você já se autocondenou? Você já fez alguma coisa que você disse, eu não mereço nada nessa vida, não. Meu Deus, como é que eu fiz isso? Teve uma pessoa na Bíblia que Jesus conta uma parábola que ele fez isso. E ele estava completamente equivocado. É o filho pródigo, que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Eu não vou ler. Se alguém puder anotar aí, deixar registrado, Lucas, capítulo 15, do versículo 11 até o versículo 32. Conta a parábola do filho pródigo. Quem era o filho pródigo? O filho pródigo era um filho de um fazendeiro muito rico e que um dia ele chega para o pai dele e diz assim, pai, estou cansado dessa vida, eu estou só aqui trabalhando, eu não estou curtindo, eu não vou nas festas, eu não tenho um carro maneiro, eu não tenho grana, e eu quero a minha parte da herança, porque eu vou viver a minha vida, eu vou curtir o meu dia, eu vou curtir a minha fase. O pai, uma desonra enorme isso, mas isso fica por uma outra dia. O pai pega a parte da herança e dá para ele. E ele pega, e diz a Bíblia que ele gasta, vamos falar o linguajar nosso, ele torra toda a grana. Ele acaba com tudo que tinha, ele detona, a ponto de trabalhar num chiqueiro, a ponto de querer comer as comidas dos porcos, e não podia, o patrão não deixava. Aí um dia ele fala assim, eu estou nessa vida toda avacalhada, os funcionários do meu pai estão melhor que eu. Aí ele diz assim, quer saber? Eu vou embora para casa, eu vou me humilhar, eu vou me arrepender, porque é melhor do que eu ficar aqui orgulhoso, soberbo, vivendo essa vida que nunca Deus planejou para mim, que nunca meu pai planejou para mim. Eu vou voltar para a casa do meu pai. E aí ele volta. Quando ele volta, agora chega o tema. Ele vai com uma cabeça de autopunição. Porque ele já diz assim, eu vou encontrar com meu pai e eu vou dizer assim para ele, eu fiz besteira, me trate, eu estou dando aqui uma linguagem bem prática para você, me trate como um dos seus empregados. Isso ele foi pensando, voltando para a casa do pai, ou seja, ele mesmo já deu a punição para ele mesmo. Quando ele encontra o pai, a primeira coisa que ele faz, o que ele treinou durante todo o seu retorno, pai, pequei contra o Senhor, pisei na bola, não fiz o que eu deveria fazer, gastei toda a grana, estou falido, quebrado, estou lascado, mas eu quero pedir uma coisa para o Senhor, me trate como um dos seus empregados. O pai não pergunta mais nada para ele. O pai não pergunta como ele gastou o dinheiro, o pai não pergunta como que ele viveu, o pai manda trazer roupa para ele, trazer um anel e trazer sandálias. O que significaria isso hoje?
trazer a dignidade dele de volta, trazer o amor, a cobertura, o lar de volta para ele. O pai não o tratou como um empregado. Qual é o tema que eu te falei? O perigo da autocondenação. Talvez tenham coisas que você não está conseguindo fazer porque você está se condenando. Você olha para aquilo que você fez e você diz: meu Deus, como é que eu fiz essa besteira? Como é que eu fiz essa escolha tão errada na minha vida? Eu mereço é morrer, eu mereço é sofrer, eu mereço é comer o pão que o diabo amassou. Sabe esse ditado? Eu mereço é comer o pão que o diabo amassou. Como se o diabo soubesse fazer pão. É uma cultura humana nossa. O desespero faz a gente fazer isso. A dor faz a gente pensar assim. Mas não é esse Deus que eu vim aqui te apresentar. Eu não vim te apresentar um Deus que, quando vê alguém que se arrepende do erro, vai tratá-lo da pior maneira. Eu vejo um Deus que, quando alguém se arrepende do seu erro, ele restitui a dignidade, a honra, o caráter, a bênção, a prosperidade. A vida desse jovem aqui, com certeza, foi uma parábola que Jesus contou para nos ensinar isso que eu estou te ensinando aqui. Mas com certeza, ele passou a valorizar mais as coisas do Pai. Ele passou a valorizar o trabalho que ele tinha na casa do Pai. Ele passou a valorizar o café com pão e manteiga e de vez em quando um queijo e presunto que tinha na casa do Pai. Ele passou a valorizar as roupas. Provavelmente ele viu o chiqueiro lá na casa do pai dele e falava: meu Deus, eu não acredito que eu trabalhei naquele meio ali. Eu não acredito que a comida que sobra aqui em casa, que é jogada para eles comerem, eu queria comer. O que é isso? Alguém que decidiu errado. Alguém que foi usado pelo espírito maligno. Alguém que não acreditou que o mundo não é tão fácil quanto aparece, que os amigos verdadeiros não são os das festas, o do tempo de grana, que muitos, nessa hora, desaparecem. Esse jovem aprendeu isso, mas no dia que ele se arrependeu, no dia que ele entendeu que ele não foi chamado para viver essa vida, ele voltou para a casa do pai. Sabe o que significa voltar para a casa do pai? Talvez não seja o seu caso hoje. Talvez você está aí para enviar essa mensagem para alguém. Voltar para a casa do pai é voltar para o centro da vontade de Deus. É voltar para a igreja, para o corpo de Cristo. É voltar para o ministério. Talvez tenham pessoas que estão me assistindo aí que já foram grandes servos de Deus na obra de Deus, mas abandonaram, procuraram o mundo, voltaram para o lugar da onde Deus os tirou. Deus me tirou de muita coisa errada. Deus me tirou da bebida. Deus me tirou de uma vida toda complicada, de pensamentos complicados. Deus me tirou de tanta distorção de ideias, de pensamento, sabe? Algumas crises que eu tinha na minha adolescência, na minha fase adulta, sabe? Alguns endurecimentos, alguns conceitos completamente errados. Deus não esquentou a cabeça. Quando eu levantei minha mão e falei: eu quero Jesus na minha vida, ele simplesmente deu uma virada de 180 graus. Ele mudou o meu futuro, ele mudou a minha eternidade. Quem sou eu para estar aqui falando do filho pródigo? Eu era um filho pródigo aí perdido. Ou melhor, nem era filho pródigo, porque eu não estava na casa do pai. Então eu nem na casa do pai eu estava. Eu era um órfão, eu era um sem pai. E Deus foi lá, salvou minha esposa primeiro, me alcançou, alcançou minha casa, me chamou para o ministério, esse privilégio, irmão, do ministério. E eu estou aqui hoje compartilhando essa palavra com você. Quem sabe você não é essa pessoa que precisa voltar para as coisas de Deus, parar de criticar, parar de ficar vendo fofoca, porque a igreja do fulano de tal, porque o pastor famoso fez isso, porque a cantora fez aquilo. Irmão, ninguém morreu na cruz por mim nem por você. Quem morreu foi Jesus. Então valorize a presença de Deus,
valorize o que Deus está fazendo, valorize essa oportunidade aqui, ó, que pode ser única. Sim, pode ser única. Ninguém sabe quantas páginas tem o nosso livro. Ninguém sabe. Só Deus sabe. Deus sabe o dia que eu vou morrer. Deus sabe do que eu vou morrer. Eu só não quero é abreviar meus dias. O que é abreviar meus dias? É eu viver a minha vida fora da presença de Deus e Satanás se aproveitar disso e ceifar a minha vida antes da hora, antes do tempo, com propósitos não cumpridos, com vidas não vividas, com livros não escritos, com mensagens não pregadas. Por quê? Porque eu abreviei meus dias. Meu amado, em nome de Jesus, você não está aqui para ter seus dias abreviados. Você está aqui para ter seus dias abençoados e prolongados, se for o caso, em nome de Jesus. E que pode ter certeza, Deus tem coisas extraordinárias para a tua vida. Não desista, se arrependa do teu erro, se arrependa do teu passado, se arrependa do teu pecado. Volte para a casa de Deus, que vai ter anel, que vai ter roupa e que vai ter sandália te esperando. Que Deus abençoe você, que o Espírito Santo fale ao teu coração e que você receba essa palavra em nome de Jesus. Te espero no próximo. Comece bem o seu dia, de segunda a sexta, 7 da manhã. Se você não pode assistir às 7, assiste a hora que puder. Compartilha aí, faz um pedido de oração, se inscreve, dá seu like. Bora! Deus abençoe você. Fique na paz. Um beijo no coração. Valeu!